como se comportam os cupins que atacam as pastagens? Na sala de aula, vamos aprender mais sobre a biologia desses insetos para combatê-los com eficiência. Olá, meu nome é Moisés Pereira de Souza, eu sou um engenheiro florestal, atuo na área de entomologia. Na aula passada, nós vimos sobre identificação das principais espécies de cupins, que são pragas principalmente em pastagens no Brasil. Nessa aula agora nós vamos falar um pouco sobre comportamento e sobre biologia. Por que nós precisamos estudar um pouco e conhecer sobre o comportamento e sobre a biologia? A exemplo de todas as pragas e todos os insetos praga, para podermos ter sucesso no controle, é preciso conhecer a praga que nós estaremos controlando. Por isso, nós iremos nos ater nessa aula um pouco sobre comportamento e sobre biologia dos cupins de pastagem. Bom, tudo começa quando surge um cupinzeiro. Como surge um cupinzeiro? De onde surge um cupinzeiro? Bom, um cupinzeiro ele surge originalmente de um outro cupinzeiro, aonde numa certa época do ano, normalmente após as primeiras chuvas, o cupinzeiro emite alados. Esses alados nós podemos ver aqui macho e fêmea. Nessa foto aqui, nós podemos ver claramente os tipos de indivíduos que tem no cupinzeiro. Somente em uma época do ano é que voam machos e fêmeas. Como nós podemos notar aqui, eles apresentam as asas praticamente iguais. Daí serem isópteras, iso iguais, ptera as asas. O mais interessante é que, ao contrário de uma importante praga que são as formigas, o voo dos cupins é chamado voo de dispersão, ou seja, não existe cópula entre o macho e a fêmea no voo. Eles voam do cupinzeiro, se encontram no solo, procuram um local para construir o seu ninho, na sequência perdem as asas e daí eles constroem uma câmara chamada câmara nupcial. Daí é que ele irá dar origem ao cupinzeiro. Então nós temos aqui um casal de machos e fêmeas, que na sequência eles perdem as asas, dão origem ao cupinzeiro. Durante o processo de produção de ovos, a rainha, que nós estamos vendo aqui na parte maior, a rainha aumenta o seu abdômen para produzir mais ovos. Esse fenômeno chama-se de fisogastria. Algumas espécies de cupim de montículo, a rainha chega a aumentar o abdômen em mais de 200 vezes o tamanho original, o que faz com que ela se transforme numa máquina de produzir ovos. Mas aí, na formação do cupinzeiro, o macho e a fêmea agora serão rei e rainha. A rainha irá produzir ovos e os ovos vão dar origem a novos indivíduos. É bom lembrar também que o ciclo de vida do cupim, quando a rainha coloca ovos, eclode do ovo um indivíduo jovem chamado ninfa. A ninfa já apresenta praticamente a mesma constituição física dos adultos. Então as fases são ovo, ninfa e adulto. Como nós podemos ver aqui, o ovo, o jovem, que é a ninfa, e depois os adultos. Bom, o voo desses cupins, eles são interessantes porque eles voam em grandes quantidades e isso é uma estratégia de perpetuação da espécie. Ou seja, quanto mais indivíduos eles conseguirem jogar para fora, maior chance de que alguns deles consigam se sobreviver. Bom, então isso aqui é o ciclo de reprodução do cupinzeiro. Agora, nós estamos vendo aqui uma característica interessante dos cupins. Os cupins são
insetos sociais, ou como nós conhecemos cientificamente, insetos verdadeiramente sociais. Nessa foto aqui, nós podemos ver o dimorfismo, ou seja, como são formas diferentes na mesma colônia. Nós podemos ver aqui, por exemplo, soldados, que apresentam a cabeça e a mandíbula mais desenvolvida para a defesa. Podemos ver aqui também os operários e as operárias. Lembrando que o rei e a rainha continuam juntos e existe no cupinzeiro machos e fêmeas também que convivem junto. Aqui nessa imagem ao lado, nós podemos ver o abdômen de uma rainha que foi dilatado. Esse fenômeno chama-se fisiogastria e transforma a rainha numa máquina de produzir ovos. Bom, o que são insetos sociais? O que caracteriza um inseto em ser um inseto social, no caso, como exemplo aqui, os cupins? A primeira característica que faz com que um inseto seja um inseto social é o fato deles terem um cuidado parental, ou seja, os adultos cuidam dos jovens. Isso não é normal nos insetos. No caso dos insetos sociais, vespas, abelhas, marimbondos e cupins, os adultos cuidam dos jovens. Isso é uma característica só existente nos insetos sociais. E os cupins são insetos sociais. Uma outra característica interessante dos insetos sociais é que eles têm a divisão reprodutiva de tarefas. Isso quer dizer o quê? Que cada membro da colônia exerce uma função específica. Ou seja, os soldados são responsáveis pela defesa e nós temos operários e operárias que ajudam na produção de alimentos e na manutenção do sistema da colônia. Então, nós vimos características: cuidado parental, divisão reprodutiva de tarefas, e agora nós vamos ver a terceira característica de um inseto social: sobreposição de gerações. O que significa? Significa dizer que numa mesma colônia nós temos indivíduos que estão nascendo, estão crescendo e que estão morrendo, tudo junto. Então, essas três características, cuidado parental, divisão reprodutiva de tarefas, sobreposição de gerações, caracterizam os cupins como insetos sociais. Bom, mas aí vem um detalhe. Os cupins se alimentam de quê? O principal alimento dos cupins é a celulose. A celulose é um açúcar, bom, contido nos vegetais, e os cupins utilizam essa celulose como forma de alimento, tanto de forma direta como forma indireta. Por exemplo, algumas espécies utilizam a matéria orgânica em decomposição. No caso da maioria dos cupins, eles ingerem a celulose. Mas é bom lembrar que a maioria dos cupins não conseguem realizar a digestão da celulose. Por isso, os cupins possuem no seu trato digestivo organismos que, no caso, são os protozoários. Ou seja, aqui nós vemos a foto de um protozoário que está no trato intestinal dos cupins. São esses organismos que digerem a celulose e que liberam os nutrientes da celulose para o cupim. Mas não somente eles têm esses organismos, esses protozoários. Há também espécies de cupins que existem enzimas que degradam a celulose e fornecem nutrientes para os cupins. Então, os cupins se alimentam basicamente de celulose e para digerir a celulose eles utilizam protozoários ou utilizam enzimas. Mas os indivíduos novos não conseguem se alimentar tão facilmente quanto os indivíduos adultos. Por isso, os cupins têm um fenômeno chamado trofalaxia. Trofalaxia significa troca de alimento, ou seja, um indivíduo transfere o alimento que ele está para o outro indivíduo. Esse comportamento é muito comum no reino animal. Os lobos fazem isso, as aves fazem isso e também os cupins fazem isso.
quais são os tipos de trofalaxia, ou seja, quais são os tipos de ação que o cupim transfere o alimento para o outro. Nós temos dois tipos de trofalaxia. A trofalaxia estomodeal e a trofalaxia proctodeal. A troca de alimento estomodeal, num linguajar mais popular, é como se a formiga vomitasse o conteúdo de alimento que ela tem para o outro indivíduo da colônia. Isso é trofalaxia estomodeal. A outra forma de troca de alimento é a trofalaxia proctodeal. No linguajar mais popular, os indivíduos mais jovens massageiam o abdômen do adulto e é como se o adulto defecasse e ele ingerisse esse material que está rico em nutrientes. Esse processo de trofalaxia é importante também para que o adulto transfira para o mais novo o protozoário que vai ajudar na decomposição, na digestão da celulose. Um outro comportamento também interessante dos cupins é o fenômeno do canibalismo, ou seja, os cupins eles comem os indivíduos mortos. Há algum questionamento sobre por que eles fazem isso, mas a principal característica é de que eles estariam utilizando uma grande quantidade de material nutritivo, principalmente nitrogênio, que é muito importante para a formação de proteínas. Então, os cupins também têm o hábito de comer os indivíduos, tanto os indivíduos mortos quanto alguns indivíduos vivos. Por exemplo, alguns trabalhos citam que, em uma situação de dificuldade de alimento, os indivíduos da colônia tendem a canibalizar os soldados. Então, isso é o fenômeno do comportamento dos cupins. Nós vamos ver agora como é que acontece o prejuízo que esses cupins causam em plantas e em pastagem. Aqui nós estamos vendo um exemplo clássico, tá bom? De como esses cupins são importantes na cultura que está sendo plantada numa área onde tem alta infestação de cupins. Nós estamos vendo aqui nessa primeira imagem uma muda tombada, ou seja, o cupim ele come a casca da árvore, da muda plantada, a muda não tem sustentação e ela tomba sobre o próprio corpo. Nessa imagem aqui ao lado, vocês podem ver aonde existe praticamente 30 centímetros de casca que foi comida pelo cupim, do gênero Sintermes. Então, come a casca, a muda não tem sustentação e tomba. Aqui também nós temos várias etapas das mudas no campo que o cupim come a raiz. Lembrando bem, o cupim precisa ingerir, mastigar. Nós temos aqui exemplos clássicos. Uma outra característica que a gente pode ver, nesse close aqui, nós estamos vendo uma muda que foi plantada numa área com alta infestação de cupins do gênero Sintermes. Esses cupins saíram à noite para forragear, cortam folhas verdes e eles comeram a casca dessa muda que foi plantada. Com o tempo, essa muda não tem sustentação e ela acaba tombando sobre o seu próprio peso. Lembro que dificilmente o cupim consegue matar essa planta, porque a maioria das plantas vão emitir brotações laterais da base, mas essas brotações vão dificultar futuramente o manejo dessa espécie. Então, não somente os cupins cortam folhas, como também cortam e raspam as mudas. No caso aqui nós estamos vendo o Sintermes que comeu a raiz de uma muda plantada. Essa parte mais escura que vocês estão vendo em volta dessa muda é justamente a terra que o formigueiro manipulou e trouxe ele para cima. Seguramente aqui embaixo tem dutos e tem galerias onde os cupins estão percorrendo. À noite, eles abrem o orifício, saem para forragear. Quando termina o forrageamento, tampam novamente e assim vão seguindo dia após dia. Aqui nós estamos vendo, nessa imagem,
e essa imagem é bem didática, 2 mudas plantadas numa área com alta infestação de sintermes. Essa imagem que vocês estão vendo aqui mostra uma muda completamente comida, ou seja, o sistema radicular foi comido pelo cupim sintermes. Do lado de cá, nós estamos vendo uma muda onde o cupim não agrediu, não comeu. Então, notem que não tem como uma planta conseguir absorver água, nutrientes, sais e minerais do solo sem sistema radicular. Então, essa planta aqui estava automaticamente condenada. A de cá segue o seu ritmo normal. Então, nós estamos comprovando que gênero Sintermes, em área de alta infestação, colocou muda com sistema radicular, o cupim vai comer essas mudas, tá bom? Aqui, um close para vocês terem uma ideia. Nessa imagem aqui, nós podemos ver uma muda que foi tombada pelo cupim sintermes. Essa muda tombou e na imagem ao lado, nós já podemos ver a brotação que a muda emitiu da base. Isso faz com que haja um problema no manejo dos plantios feitos em áreas que tenha cupins, principalmente cupim do gênero Sintermes. Aqui nós estamos vendo o seguinte, cupins de montículo em pastagem. Aí vem a pergunta, cupins de montículo em pastagem causa prejuízo real ou é uma praga estética? Trabalhos realizados pela Embrapa Campo Grande, gado de corte, avaliou pastagens no Brasil e no Brasil Central e descobriu o seguinte, cada cupinzeiro ocupa uma área de aproximadamente meio metro quadrado. Numa alta infestação de cupim, a gente estima ter 200 cupinzeiros por hectare. Tendo 200 cupinzeiros por hectare, que é basicamente essa imagem que nós estamos vendo aqui, cada um ocupando uma área de meio metro quadrado, acreditem, em 1 hectare a perda diária é de apenas 1%. E esses cupins de montículo não forrageiam, não cortam folha e não comem a gramínea. Isso quer dizer que, tecnicamente, cupim de montículo em pastagem não causa prejuízo real, é uma praga estética. Bom, mas além de ser uma praga estética, eu também preciso controlar essa praga. Por quê? Porque nós temos prejuízos causados pelos cupins de montículo. Primeiro, a mecanização é prejudicada, ou seja, eu não posso entrar com máquinas e com implemento. Segundo, o cupinzeiro, quando morre, apresenta buracos nas pastagens. Isso pode causar fraturas em animais. Terceiro, os cupinzeiros mortos também podem ser abrigo para animais peçonhentos que podem agredir os animais e também os seres humanos. E o mais interessante é que os cupins de pastagem transmitem uma ideia de abandono, ou seja, de depreciação do valor da terra. É como se o fazendeiro admitisse que ele está desleixado. Então, o cupim de montículo não é uma praga econômica, mas uma praga visual. Aqui nós temos o principal cupim de montículo, que é o Cornitermes cúmulo, tá bom? E nós temos animais que são associados aos ninhos, tanto ninhos abandonados quanto ninhos não abandonados. Nós temos, por exemplo, outros cupins que convivem junto, chamados cupins inquilinos. Já foi encontrado em cupinzeiros abandonados abelhas, vespas, aranhas, escorpiões, outros insetos, centopeias, roedores, lagartos e cobras. Ou seja, mesmo não causando prejuízo econômico na pastagem, há uma necessidade de se controlar esses cupins. Bom, a primeira parte é o seguinte, o que fazer para controlar esses cupins de pastagem? Na maioria das vezes, esses cupins de pastagem infestadas por cupinzeiro são pastagens velhas. De um modo geral, pastagens entre 10 a 15 anos. Isso significa dizer o quê? Que os cupins são bioindicadores do solo. Ou seja, nós costumamos ouvir dos fazendeiros a seguinte frase: aquela pastagem tem cupim, então o solo não presta. Isso é o que a gente ouve.
Essa frase, da forma que nós estamos ouvindo, essa pastagem tem cupim, então o solo não presta, é uma informação errada, porque dá a ideia de que foi o cupim que fez com que o solo ficasse ruim. Tecnicamente, o correto seria dizer: o solo não apresenta boas condições, daí os cupins aparecerem. Então nós passamos de cupim ser uma causa do solo ruim para ser uma consequência. Então nós sabemos que cupins são bioindicadores e que no caso de cupins de pastagem demonstra que não houve um manejo correto de solo e das pastagens. Porém, ainda assim, como nós vimos, faz-se necessário fazer o controle desse inseto, porque dificulta o manejo da pastagem. Dessa forma, na próxima aula, nós iremos falar sobre como controlar esses cupins. Como é que eu faço para controlar, quais as etapas e como é o comportamento que eu tenho que ter quando eu encontro o cupim no pasto para fazer esse controle. Obrigado a todos.